Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Café com Graça no ar. Seja muito bem-vindos, Pastor Fábio por aqui. A nossa jornada matinal, vespertina, noturna, não sei qual horário que você pode estar assistindo esse vídeo, sendo que ele sai todos os dias, às 6h30 da manhã, no nosso canal do YouTube, PR Fábio Brito. Mas o importante é você receber essa palavra, ser ministrado, ser muito abençoado por aquilo que Deus está nos entregando na primeira hora do dia. Deus abençoe você para mais um devocional, para mais uma mensagem que com certeza vai falar fortemente ao seu coração. E eu quero, nesta manhã, neste exato momento, refletir com vocês em mais um provérbio, mais uma sabedoria milenar. E vamos a ela. Papel, caneta e Bíblia na mão. E vamos juntos para a temática de hoje, a sabedoria de recuar para vencer. Isso mesmo, a sabedoria de recuar para vencer. Provérbios 22, verso 3, diz-nos assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Vamos mais uma vez? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O mundo nos ensina a avançar sempre, sem nunca olhar para trás. Porém, a Bíblia revela que nem toda vitória está no passo adiante. Algumas das maiores conquistas da vida só são possíveis quando temos a humildade e a sabedoria de, diante de algumas circunstâncias, recuar, esperar e reposicionar os nossos passos. Recuar, muitas vezes, não é desistir, é preparar-se adequadamente para vencer. E vencer aqui da forma mais correta possível, no tempo certo e segundo a orientação divina. Você deve já ter tido alguma experiência da qual estava indo em um determinado caminho e percebeu que era necessário recuar, recalcular a rota e seguir. É necessário nós termos a humildade para entender que muitas vezes recuar também significa avançar. Em primeiro lugar, recuar é reconhecer que Deus está soberanamente dirigindo os nossos passos todos os dias. Recuar é reconhecer soberanamente o papel de Deus nisso, o papel de Deus na nossa jornada. Nós temos um mapa, mas o Senhor consegue ver aquilo que nós não conseguimos ver. Antes de avançar em qualquer batalha, precisamos reconhecer quem está no comando dela. Recuar não é fraqueza, mas reverência, aonde eu dou espaço para muitas vezes Deus assumir a dianteira. Eu sei que tem muitos momentos que Deus vai me direcionar e eu terei autonomia para avançar, mas muitas vezes eu vou precisar depender de Deus e esperar o seu comando, recuar um pouco, colocar Deus na frente e deixar que Ele siga, deixar que Ele governe. Josafá, diante de um exército poderoso, ouviu de Deus: nesta batalha vocês não vão ter que pelejar. 2 de Crônicas 20:17. O recuo do povo abriu espaço para que o Senhor lutasse por eles. Perceba, Josafá está na condição da liderança daquele povo naquela época. Foi para a batalha e o Senhor falou assim: Josafá, volta, recua, deixa que eu pelejo essa batalha por vocês. De novo, vai ter momentos que nós vamos ter que arregaçar as mangas e nós iremos lutar e Deus nos dará a vitória. Mas tem vezes que Ele vai dizer: vocês não vão nem se sujar, vocês não vão nem pelejar, sou eu que pelejarei por vós. Recuar diante das circunstâncias é declarar: eu não posso,
mas Deus pode. Eu não vejo, mas Deus vê. Eu não consigo, mas Deus consegue. Essa condição de dependência vai matar, aniquilar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. A rendição a Deus não é derrota, mas a mais elevada forma de vitória. Eu preciso estar muito alinhado com os céus nos momentos mais cruciais da vida. E eu acredito que você também concorda com isso. Faz sentido? Em segundo lugar, recuar é resguardar o nosso coração também do orgulho. Às vezes, pelas batalhas vencidas, pela maturidade alcançada, pelo tempo experienciado da nossa jornada, às vezes a gente se acha suficiente. A gente se acha dominante diante das situações, já conhecedores de todas as coisas. Mas muitas batalhas são perdidas não pela falta de força, mas pelo excesso de confiança em nós mesmos. O recuo, às vezes, é o único antídoto contra o orgulho, que pode dar caminhos à nossa perda e à nossa queda. Davi teve a oportunidade de matar Saul na caverna. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24. Ele recuou da sua vontade imediata, escolhendo esperar o tempo de Deus para o trono, porque, na lógica, Saul estava querendo matar Davi por ciúmes, por inveja. Contrariado por aquilo que Deus tinha dado a Davi, e em um determinado momento, Deus deu a oportunidade de Davi ver a Saul vulnerável. Ele poderia muito bem matá-lo, mas ele exclamou em alta voz, dizendo: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? O recuo não é covardia, é domínio próprio. A verdadeira força que nos impede de tomar atalhos. É melhor perder uma oportunidade por prudência do que perder a vida por presunção. Recuar para resguardar o nosso coração do orgulho, da autossuficiência, é uma qualidade. E Deus está nos orientando e gerando em nós esta capacidade. Faz sentido para você entender que mesmo diante de todos os obstáculos já vencidos e da experiência já alcançada, sempre precisaremos depender de Deus. Sempre precisaremos ter a confiança em Deus e não em nós mesmos. Eu tenho exemplos semanais acerca dessa dependência e de poder recuar, de não permitir que o meu orgulho ou a minha capacidade ela afronte. Eu tenho a graça e o privilégio de ministrar a nossa poderosa igreja, que é o Toque da Graça, toda semana. Os cultos de quarta-feira, o culto graça, o culto que o Senhor me deu de presente para poder ministrar ao coração da sua noiva. E toda quarta, quando eu subo naquele altar, eu subo com a dependência de que se o Senhor não for comigo, eu não quero estar lá. Se o Senhor não me der a palavra na boca, eu não vou falar. Ainda com uma rodagem de alguns anos ministrando, com a experiência de conhecer um pouco as Escrituras, eu jamais me permito cair na presunção de uma capacidade, de um domínio, de uma autossuficiência na prédica, na palavra, na pregação, no ensino, seja lá o que for. Eu entendo pelas Escrituras que por maiores caminhos, maiores experiências, por uma quilometragem razoável de vivência cristã, nada disto me coloca na posição de independência. Eu preciso depender de Deus para fazer aquilo que eu me considero ser alguém preparado. Justamente para blindar o meu coração e me colocar na condição sempre de recuo diante de Deus e dizer: Senhor, vai na frente. O Senhor governa, o Senhor orienta, o Senhor define. E que você faça isso na área da sua atuação, na sua necessidade, naquilo que melhor você desempenha, naquilo que você vai desempenhar. Por favor, guarde seu coração do orgulho e recue diante dessa suposta autossuficiência. Em terceiro lugar, recuar é permitir que Deus escreva novos começos. Isso mesmo. Toda pausa pode ser um prenúncio de um recomeço maior.
Recuar diante de uma situação é confiar que o fim de uma temporada abre espaço para uma nova. Elias, após desafiar os profetas de Baal, recuou para o deserto. Foi no recuo que recebeu novo vigor e nova missão do Senhor. Ele foi para lá, foi alimentado, o Senhor disse que ia dar uma nova jornada, uma nova caminhada. Mas às vezes a gente aprende a desacelerar. Às vezes a gente aprende a entender que o nosso ativismo de muita atividade pode nos prejudicar e que é necessário a gente dar uma pausa em muitos momentos para entender o caminho que Deus quer levar a gente. Às vezes é no silêncio de uma caverna que Deus prepara o profeta para uma próxima etapa. Eu queria que você olhasse com outro olhar a capacidade de respeitar a sua condição. Eu sei que olhar para a caverna da onde Elias entrou no contexto de Elias por medo é danoso. Mas eu quero que você perceba esse fato na condição de um outro prisma, a condição de você caminhar e ter momentos recluso para que você possa ouvir Deus de forma direta, de forma objetiva. E vou ser sincero, no momento que você tiver medo, no momento que você estiver angustiado, que você clame a Deus. Que você se recue para pedir a Deus uma nova orientação. Eu quero que você lembre que este Elias que foi para a caverna foi o mesmo que tinha enfrentado 850 profetas e tinha os vencido. Não dá para dizer que Elias não era um homem de fé, não era um homem corajoso, não era um homem valente. Não tem como. Só que homens valentes, corajosos, homens destemidos, não deixam de ser homens falhos, limitados. Penso que diante de batalhas gigantescas requer um momento de descanso, um momento de reclusão, um momento de recarregar as baterias. Às vezes nós estamos tão acostumados em dar, orar, ministrar, fornecer, que a gente para descansar e ser ministrado, ser aconselhado. Às vezes nós estamos no ativismo sempre de sermos protagonistas e precisamos às vezes parar, recuar, repensar, para que a jornada ela se estabeleça com novos começos. Deus fecha capítulos não para encerrar histórias, mas para inaugurar novos enredos. Em quarto lugar, recuar é esperar o tempo da vitória chegar. A pressa é inimiga da vitória espiritual. Muitas vezes, o triunfo não está no hoje, mas no tempo perfeito de Deus. Recuar é aprender a esperar o cronograma do céu. Os discípulos foram instruídos por Jesus a esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lembre-se que nós estamos em um movimento crescente, num movimento pujante, num movimento, numa crença onde o Filho de Deus esteve com o seu povo. Jesus é assunto aos céus, ele, antes de ser assunto aos céus, ele instrui os seus discípulos e agora eles tinham toda a liberdade, todo o vigor, toda a força, direcionamento de Deus para avançar. O Senhor falou assim, para um pouco. Vai lá para Jerusalém. Aguarda. Recua um pouco dessa pujança, calma. Esse recuo no cenáculo abriu caminho para o Pentecostes. Às vezes, nós precisamos reabastecer. Às vezes, nós precisamos dar uma reconectada, uma realinhada. Quem recua para esperar em Deus não perde tempo, acumula força para o dia certo. A espera em Deus nunca é desperdício, mas é um alto investimento para a eternidade. A espera em Deus nunca é desperdício, mas é ter a consciência que nós não erraremos o caminho. É necessário entender que em muitos momentos nós vamos precisar esperar a hora certa e o momento certo. E é óbvio
que nós não temos essa característica de saber esperar. E quando eu falo nós, eu me refiro à maioria, porque tem suas exceções. Mas naturalmente nós gostaríamos que as coisas acontecessem logo, rápido, que tudo fluísse de forma ligeira, instantânea. E às vezes a gente vai precisar dar uma parada, a gente vai precisar recuar um pouco desse nosso avanço, que a gente se auto-perceba, para que a gente enxergue melhor o caminho, para que a gente ouça a voz de Deus. Você já deve ter tido a experiência de ter dúvidas se Deus falou ou não falou acerca de alguma coisa. Você já teve, em algum movimento, em algum momento da sua vida, algum tipo de dúvida e necessitou de esclarecimento acerca do próximo passo a ser dado. É necessário nós termos esse momento de espera. É necessário nós compreendermos que recuar também nos dará direito a esperar a vitória chegar. Faz sentido isso para você? Já deu aquele like? Aquele like. Vai lá, agora. Pausa um pouquinho, dá uma recuada aí. Respira fundo, toma uma aguinha, esse café que está aí do seu lado. Aperta esse like, coloca nos comentários assim, ó. Às vezes recuar é sinônimo de avançar. Escreve aí. Tem de preguiça, irmão. Em nome de Jesus, escreve assim, ó. Às vezes recuar é sinal de avançar. É necessário nós termos essa compreensão. Aperta o like, você que está na live e não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho para receber a notificação de novas mensagens. Quinto e último lugar, recuar é avançar na perspectiva do reino de Deus. A lógica de Deus sempre parece contrária à lógica humana. Para ganhar, às vezes, é preciso perder. Para viver, é preciso morrer. Para avançar, muitas vezes é preciso recuar. Jesus recuou da glória eterna, assumindo forma de servo, humilhando-se até a morte de cruz. Nesta perspectiva de recuo, trouxe maior vitória, que foi a salvação da humanidade. Imaginemos nós termos que fazer e tomar papel de algo inferior ao que nós alcançamos. Isso é confrontador demais. Isso impacta diretamente o nosso ego. Isso nos faz ter um pensamento e um sentimento mais nobre. De novo, às vezes, para ganhar eu preciso perder, para viver eu preciso morrer, para avançar eu preciso recuar. O maior triunfo não está em avançar sozinho, mas em recuar para que muitas destas vezes Cristo seja exaltado em nós. Você não já teve que recuar de decisões, voltar atrás de ideias, voltar atrás de palavras, a fim de que você tivesse um ganho maior? No relacionamento matrimonial, tantas vezes a gente precisa abrir mão, recuar de coisas que a gente acha que é certo, que é correto. A gente recua para ganhar depois, a gente cede para vencer depois. Entende que isso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. A cruz foi o maior recuo da história. Aquele que, sendo Deus, se tornou homem, mas também transformou na maior vitória da eternidade aquela postura do Deus Todo-Poderoso em sua segunda pessoa, se tornando um homem, vivendo entre nós e nos ensinando que muitas vezes aquilo que os homens acham humilhação, perda, desperdício, está abrindo portais e bênçãos para a eternidade. A sabedoria de recuar é um dom espiritual. Não se trata de desistência, mas de estratégia alinhada com Deus. Quando recuamos e nestes momentos específicos abrimos espaço para Deus agir, resguardamos o nosso coração, renovamos as nossas forças e aprendemos a caminhar não no nosso ritmo, não na nossa velocidade, mas na de Deus. O recuo do homem é muitas vezes o avanço de Deus em nossa vida. Eu peço a Deus, espero ao Senhor, que nesta mensagem você esteja sendo confrontado dentro do seu eu e da sua perspectiva.
Maridos, mulheres, na sua relação matrimonial aprendam a recuar. Obreiros, líderes, homens, mulheres, aprendam a recuar sob a sabedoria divina. Não permita que o ego e o orgulho tome conta das suas decisões. Eu tenho visto ministérios, eu tenho visto casamentos, eu tenho visto relacionamentos sendo obstruídos, impedidos de avançar, mantendo-se entulhados por causa do orgulho. Porque um ou outro não quer ceder, não quer perder, não quer recuar. Nesta manhã, neste momento, onde você estiver vendo essa mensagem, na hora que ela estiver, o Senhor está falando ao seu coração. Existe uma sabedoria para recuar, para que você possa vencer. Nós estamos contemplando, através dessa mensagem, e quero recapitular cada tópico. Recuar é reconhecer a soberania de Deus. 2, recuar é resguardar o coração do orgulho. 3, recuar é permitir que Deus escreva novos começos. 4, recuar é esperar o tempo certo da vitória. E 5, recuar é avançar na perspectiva do reino de Deus. Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra ela transcende o tempo. A Tua palavra ela está acima de tudo e de todos e ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que essa palavra ela invada essa casa, esse carro, esse metrô, esse ônibus e penetre no coração dessa vida e faça com que ela entenda a sabedoria de muitas vezes abrir mão hoje para ganhar amanhã. Perder hoje para vencer amanhã. Recuar hoje para avançar amanhã. Morrer para si mesmo hoje para viver amanhã. Que o Senhor dê graça, sabedoria a todos nós para absorver essa palavra e colocar em prática. Leva os teus filhos em paz para os seus trabalhos, para os seus afazeres, que essa mensagem seja rema, frutífera no coração desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Me sinto honrado mais um dia de estar aqui com todos vocês e quero te incentivar. Ei, essa mensagem te edificou? Gente, é gostoso receber essa palavra, ser direcionada por essa voz, não a minha, mas a voz de Deus na primeira hora do dia. Por favor, convida mais alguém, chama mais alguém, aperta o like, compartilha. Manda essa live para alguma alma que precisa ouvir essa passagem. Não fica lá só para você, não. Aquela lista de 10 pessoas que você vai ganhar para Jesus até o final do ano. Em nome de Jesus, manda para eles. Manda uma mensagem de amor e carinho e vamos alcançar mais vidas para a glória do Senhor. Quero lembrá-los mais uma vez e deixar esse convite no final dessa mensagem que nós estamos do dia 9 ao 11 de setembro, na próxima semana, no Seminário Apocalipse. Está aqui, ó. Por favor, se inscreva, faça parte desse empreendimento espiritual. Nós vamos estudar o livro do Apocalipse, vamos falar sobre o grande dia do arrebatamento, nós vamos falar sobre grande tribulação, julgamento, nós vamos falar sobre milênio, 2 testemunhas, falso profeta, vamos falar sobre a besta, nós vamos falar sobre tantas coisas poderosas dentro do livro de Apocalipse. Você não pode ficar de fora. Você terá direito a certificado, material didático. Olha, é extraordinário. Você agora, entrando no link da nossa igreja, vai lá no Instagram da nossa igreja, AD, o Toque da Graça. No link da bio, você vai ter acesso a clicar e fazer a sua inscrição. A inscrição ela custa R$ 49, mas você comprando a casadinha, você paga R$ 90 e você vai ter 3 dias, são 3 dias imersos num conteúdo extraordinário. Quem vai estar conosco vai ser o pastor Denilson Lima, direto de Goiânia, um especialista em escatologia, um mestre nas escrituras e olha, vai ser inesquecível. Além de ir, convida mais pessoas e vamos estar conosco, 9 a 11, é terça-feira que vem, das 19h30 às 21h, 21h30. Nós estaremos em um ambiente profético extraordinário, nós vamos viver. Você nunca participou de um seminário, de uma palestra como essa, com muita mensagem, muita graça, muito poder de Deus. Você vai sair de lá transformado. É tudo o que você precisa para agora. Esse investimento, Seminário Apocalipse, na AD, o Toque da Graça, você é meu convidado especial, tá bom? Beijo no seu coração, forte abraço. Se Jesus não voltar, amanhã estamos aqui, firme nesse bate-canal. PR Fábio Brito, compartilha com mais pessoas e vem estar conosco
no seu devocional Café com Graça, este devocional que é o nosso café de todas as manhãs. Te espero amanhã às 6h30, se Jesus não voltar. Um forte abraço e até.